Olá, seja bem-vinda. Eu vou compartilhar um pouco do que eu pude estar assim destacando da entrevista que eu vi no do programa Conselho de CEO. Conselho de CEO com o entrevistador é o Carlos Santana da Rádio Jovem Pan, e ele entrevistou o Roberto Fuscherberger, que é o CEO da Via Varejo, que contou, né, esse período de pandemia, como que eles fizeram a partir do momento que tiveram que fechar as lojas. Eu vou compartilhar o link com vocês da entrevista para quem tiver a oportunidade de assistir. Mas eu gostaria só de chamar a atenção para alguns pontos, né? E pegando como, né, como uma forma de análise a ferramenta do PAEI da metodologia DISES. Lembrando, P, que é o que está é a nossa é a vitamina, né, da empresa, que é de produzir, prover necessidades, né? O A de administrar, né, de organizar, sistematizar, o E de empreender, inovar, mudar, né? E o I de integrar, né? Então, é, pontos que me chamaram a atenção nessa entrevista. Primeiro, quando eles entraram na pandemia, imagina, né, mais de 40 mil colaboradores tem a Via Varejo, né? Então, e 20 mil vendedores, né? Muitas pessoas começaram a trabalhar em home office nessa época, mesmo eu, né? Mas, como na Via Varejo, principalmente, fizeram com 20 mil vendedores para trabalhar, né, em home office. Então, alguns pontos que me chamaram bem a atenção, né? Primeiro, ele fala que já estavam em processo de mudança, a empresa já vinha em processo de mudança. E a metodologia DISES, né, fazendo um link com a metodologia, ela propõe isso para as organizações, que as organizações estejam sempre, né, em constante mudanças, preparadas para as mudanças, porque as mudanças no mundo sempre vão ter, não tem como parar as mudanças, né? Não tem como falar, não vou mudar, porque o mundo está mudando e isso não vai funcionar. Então, mas se a empresa, a organização não está, né, não estão se reunindo, não estão conversando, sempre para estar identificando, né, os problemas e atacarem e pensando em novas possibilidades, então, numa hora que vem uma grande mudança, até sair, né, até começar, né, a se reunir, porque reunir precisa também, né, estar num ambiente de equipe, de confiança e respeito mútuo. Então, eles já estavam em processo de mudança para o digital. Então, o E, fazendo a análise pela metodologia disso, o E já estava forte, né? O lado empreendedor, puxa, precisamos, né, investir nessa parte digital, e eles já estavam, então, nesse ritmo. E também, pelo próprio CEO, né, o Roberto Fuscherberg, disse que nenhum dia era óbvio, né? Desde que ele ingressou lá no ano passado, sempre tinha um problema, sempre. Então, realmente isso forçava eles estarem sempre em movimento para resolver esses problemas, né? E fazia também com que todo o time dele tivesse antenado, né? Então, de certa forma, quando veio essa questão da pandemia, por pior que tenha né, sido para todos, eles estavam prontos assim, articulados, preparados, né, e antenados para lidar com a mudança. Pelo menos foi o que eu pude entender na sua entrevista, né? Ele também disse que o time dele, que buscou criar um time de diversidade de conhecimento. Então, novamente, né, entra esse lado do empreendedor, né, o papel E, mas também o papel I, né, de integrar, né, esses diferentes conhecimentos. E os 20 mil vendedores, né? Como fazer com os 20 mil? Então, o Dr. Adizes, no seu livro Como Gerenciar em Tempos de Crise, ele chama muita atenção, e ele mesmo adotou isso. O próprio Dr. Adizes disse que na empresa dele, ele não mandou ninguém embora, né? Ele chegou a reduzir o salário tanto dele como de todos, né? Mas para não perder as pessoas, né? Porque se são pessoas boas, já estão integradas com a cultura, se elas são demitidas, se elas são dispensadas, vai sair mais caro depois, né, para
recontratar depois desse período de pandemia para integrar pessoas no mesmo espírito, na cultura, né? Isso acaba saindo mais caro. Então, o próprio doutor Adis falou, não, vamos reduzir, mas se até o final do ano conseguirmos, né, assim, ultrapassar tudo isso, entrando dinheiro, né, vou repor o dinheiro de vocês, inclusive, foi o que ele falou para os seus funcionários. Mas voltando para a entrevista do Roberto Fuscherberger, né, CEO da Via Varejo, ele falou, bom, os 20 mil vendedores, né, eles são pessoas apaixonadas em vender, né, em atender os consumidores, né, não podia dispensar, olha só. Então, os vendedores que representam justamente o P da empresa, quem faz acontecer, né, que produz, prover as necessidades, foram, pela entrevista dele, foram super valorizados, reconhecidos, né? E, novamente, o lado empreendedor, entra em ação quando eles criam vem, né, a ideia de, puxa, tem muitos consumidores que não estão habituados a comprar na internet. Como vai fazer, né? Então, eles criaram uma forma assistida de compra, né? Então, nos canais deles, seja no app ou no site, eles colocaram lá um botão "Me chama no Zap", ou seja, o cliente clica lá e consegue falar com um ser humano, não com um robô, né? Porque a pior coisa para alguém, né, e muitas empresas acabam fazendo isso, né, acabam mandando mensagens via celular, né, mandando, e quando o consumidor fala, puxa, eu quero comprar isso, como que eu faço? E escreve lá no WhatsApp que ele recebe mensagem, né, todo dia, né, daquela empresa, daquela organização, ninguém responde para ele, né? Ninguém responde. A pessoa que já não está habituada a comprar na internet fala, ué, como ninguém, né? Eu acho que é um robô que está então escrevendo para mim todo dia, ou mandando para mim. Mas isso não foi o que aconteceu na Via Varejo, pelo que o Roberto Fuscherberger disse, né? Os 20 mil vendedores passaram a fazer esse papel de atender os clientes. Olha que interessante. Então, qualquer cliente apertava o botão "Me chama no Zap" e tinha um ser humano do outro lado, né? Assim, né? Pronto para atender, para ajudá-lo na compra. E, ao mesmo tempo, né, o CRM, né, o sistema de CRM, de relacionamento com o cliente deles, né, foi assim, dando mais informações para os vendedores sobre os clientes. Tudo isso é muito interessante. Eu gostaria que, se tiverem oportunidade de assistir esse vídeo, vale muito a pena. Porque esse trabalho de preparar tudo, parece que em 6 dias eles conseguiram preparar, aí entra também o A, né? O lado do administrar, de organizar, sistematizar. Olha como o P, A e I funcionam, né? Em todo esse momento, né? Para conseguir ter a ideia, né? Manter quem tem esse espírito de prover as necessidades, que já está acostumado, que no caso são os vendedores, o espírito de integração. Outro ponto que também me chamou muita atenção foi que o próprio Roberto Fuscherberger falou da questão da família. Quando ele assumiu esse compromisso com a Via Varejo, ele fez uma reunião com a família. E a família, a mesma coisa. Realmente precisamos fazer, né, o nosso conselho com a família, ouvir, né, porque ele já tinha tido outras experiências que ele vai contar na entrevista, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas que tinha afetado a saúde dele, trabalhando no varejo. Mas ele decidiu voltar, né, e assumir essa responsabilidade, e aí ele coloca como, nem tanto pelo dinheiro, mas como uma missão pelo papel, né, principalmente das Casas Bahia, que faz parte da Via Varejo, né, em que sempre acreditou no Brasil, nos brasileiros, né? E aí a gente vê o fato dele ter tido apoio da família, como a integração, tudo parte da integração interna. Se eu estou, né, assim, inteiro, né, assim, nos meus pensamentos, né, tudo em harmonia, então eu tenho energia para fazer algo para fora. A mesma coisa se eu tenho apoio da minha família,
né? Então eu tenho energia para poder, né, trabalhar, fazer outras coisas externas. Se não tem o apoio, se as coisas não estão bem, então realmente aí dificulta, porque a energia, né, acaba ficando, né, os nossos pensamentos, né, nessas questões, seja em harmonia conosco mesmo ou harmonia com os nossos familiares. Eu achei bem interessante, espero que possam estar assistindo e eu vou então deixar o link para que possam refletir sobre isso, dialogar e pensar, puxa, será que nossa organização, nossa empresa tem essa flexibilidade? O que a gente pode fazer, né, para que tenha essa flexibilidade também, para estar se adaptando, como ele falou, trabalhando como uma orquestra, né? Olha que interessante, né? Então, vou finalizar por aqui, que já alonguei no vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.